Estamos juntos aqui pela sua 106.1 Cardeal FM, ajustando aqui os bastidores dos nossos estudos, mas vem para cá, seja bem-vindo, bem-vinda para você que está ao vivo, já acompanhando aqui a nossa transmissão. Obrigada pela audiência, pelo carinho, pela atenção. Participe, interage através dos nossos canais. Você que está assistindo pelo YouTube, deixa aí a sua pergunta ou comentário no nosso chat. Ou quem também está ouvindo pelo rádio e quer participar pelo nosso WhatsApp, que é o 996573998 ou 3114-3344. Quem vai ouvir depois, no replay, também seja bem-vindo e obrigada aqui pela atenção. Eu estou aqui com o estúdio hoje realmente com 3 potências femininas, reverenciando a mulher negra. E nesse Julho das Pretas, minha gente, um mês inteiro para que a gente possa pensar, refletir sobre a comunidade negra, sobre o papel da mulher como guardiã, né, da cultura, de tantas questões da nossa ancestralidade e quanta coisa a gente tem para dizer hoje. E falar também dessas políticas que apoiam essas mulheres e cada vez mais é preciso sim ter política pública que garanta os direitos muitas vezes negligenciados, omitidos, né, pela nossa sociedade. Julho das Pretas, em homenagem a essa data tão importante, hoje eu converso com Lilian da Encarnação, pedagoga, especialista em gestão de pessoas, mestra em educação, diretora do Centro de Estudos dos Povos Afro-Indígenas Americanos. Está aqui com a gente. Bom dia, Lilian, seja bem-vinda. Prazer recebê-la aqui. Eu que sou grata, Celso, grata a você pelo convite. Esse também é um espaço de construir ações antirracistas e esse convite consolida esse propósito. Nossa, isso mesmo, construir juntos, né, essas ações, combater as ações racistas e promover também ações antirracistas é o papel de todos nós. E está aqui com a gente também a Francileide Araújo, ela é coordenadora de prevenção à violência de gênero, raça, na Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres. E a gente gosta desse termo prevenir, né, porque muitas vezes a gente tem que remediar as ações violentas que acontecem, infelizmente, embora estejamos numa cidade marcada pela presença da população negra, né? Essa cidade, maior cidade negra fora de África, mas mesmo assim a gente ainda precisa ter políticas que antes que essas ações aconteçam possam coibir. E nós, claro, vamos querer saber que ações de prevenção à violência de gênero e raça são essas editadas, desenvolvidas, fomentadas pela Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres. Ela também coordena o projeto na Política Sem Violência, mestranda no programa de pós-graduação em estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero, feminismo e graduação em estudos de gênero e diversidade pela UFBA. Bem-vinda, Francileide. Olá, bom dia a todas, todos e todes. Uma satisfação estar aqui, agradeço muito o convite e um espaço também para a gente refletir, como a colega trouxe anteriormente, sobre essas construções coletivas e para a gente pensar também que parte do enfrentamento à violência é a prevenção da violência. E essa prevenção, principalmente quando a gente fala da violência de gênero, a gente tem que pensar que começa nas escolas, começa incentivando as nossas meninas a ocuparem espaços de lideranças, quebrando as barreiras de gênero, os estereótipos de gênero e raça. Então, a prevenção para mim é muito importante, eu estou ansiosa para que a gente possa conversar mais sobre os projetos e também refletir sobre esse 25 de julho, que é uma data tão importante para todas nós. Exatamente, né? Quebrar esses estereótipos que criamos sobre a questão do gênero na raça e quantas crenças não verdades são ditas, né, em relação à mulher e à mulher negra, né, e que muitas vezes gera nessa mulher um processo de baixa estima, de achar que não pertence, de não pertencimento, de às vezes até autossabotagem. Quantas mulheres potentes estão aí podendo colocar sua voz no mundo, seu trabalho, seu talento, seu dom, e muitas vezes não fazem porque não se sente pertencente. A gente precisa quebrar isso, romper e ter realmente ações que possam mostrar toda essa potência que muitas vezes fica aí escondida.
E a Beatriz Souza, ativista social, articuladora de juventudes no Odara. Nossa, esse Instituto da Mulher Negra, tão importante também nesse Julho das Pretas, o Instituto Odara, que tem esse papel de articulação e que tanta coisa bacana tem feito. Seja bem-vinda, Beatriz. Muito obrigada, bom dia a todas, né? Bom dia a todos também que estão nos assistindo. Falar sobre o Julho das Pretas é falar sobre esse presente, né, que as mulheres negras têm dado à sociedade brasileira como um todo, desde 2013. Pensar o 25 de julho é pensar nessa data que vai pensar diretamente nossas vidas, a nossa representação, a nossa participação em todos os espaços sociais, todos os espaços de poder. Então, para mim é muito feliz, né, estar aqui com vocês e poder conversar um pouquinho sobre essa data que a gente tem aí trazido luz, né, e dado memória e dado vida há tanto tempo dentro do Odara, mas também dentro de todo o movimento social enquanto mulheres negras. Então, muito obrigada. Maravilha. Então, já abrindo aqui esse painel, já estão todas apresentadas. Fiquem à vontade também. Venha para essa nossa roda de mulheres, com essa representatividade, né, de tantas mulheres potentes, maravilhosas, que também poderiam estar aqui, mas hoje essas três convidadas representam e colocam aqui a voz dessas mulheres. Então, ouvindo primeiro de vocês, o que é para cada uma, né, que o Julho das Pretas traz, o que vocês acham assim de importante, que não fique só um mês para lembrar, para fazer atividades, mas que o ano todo, a vida toda, todo e qualquer momento a gente possa trazer, né, a força da mulher negra, latino-americana e caribenha. Mas, em particular, o que cada uma traz a respeito desse mês, como cada uma tem se posicionado, tem vivido, tem participado, que ações têm sido criadas e fomentadas, tanto nas unidades e instituições que vocês participam, quanto assim fora, né? Porque é um mês realmente muito forte, muito rico. Podem começar, fiquem à vontade, quem quiser dar a palavra aí para falar um pouco sobre esse 25 de julho ou sobre esse Julho das Pretas. Seguindo a ordem. Vamos lá. Primeira vez na rádio. Muita emoção, né, Patrícia? Que maravilha. Só nós ter você aqui. Eu considero que o mês de julho, né, a gente tem avançado, talvez não na velocidade que a gente gostaria. Antes a gente dizia, não, todos os eventos, todas as discussões sobre os povos negros, negras, só acontecem no mês de novembro. E hoje a gente já tem o mês de julho e a gente quer que isso aconteça todos os dias e todos os meses. Mas é uma construção e um passo de cada vez, e cada passo é motivo de celebração. Eu sou Lília, como a Patrícia já me apresentou, estou na direção do Centro de Estudos dos Povos Afro-Indígenas Americanos, que pertence à Universidade do Estado da Bahia. Universidade que tem, por natureza, é vocacionada à inclusão. E me sinto muito orgulhosa de estar aqui representando a universidade, apoiada pela magnífica reitora da universidade. E também me sinto muito orgulhosa de poder estar aqui nesse espaço que constrói e que também fomenta a transformação da sociedade. O Julho das Pretas, ele não é apenas um mês de comemoração, mas é um mês de afirmação, é um mês de luta. É importante, como a colega colocou, todas as vigências legais, infelizmente, entre a abolição da escravidão e todas as outras leis que vieram depois, a gente tem um lapso temporal estúpido. Mas a gente, apesar de estar em uma sociedade que é normatizada e regulada a partir também do racismo, esse racismo estrutural, esse racismo institucional, nós estamos aqui fazendo o nosso papel, não só Lília, mas aqui representa uma instituição que acredita nisso. Uma instituição que há algumas divergências sobre o pioneirismo, mas é uma instituição que no Norte e no Nordeste, vamos ficar nesse espaço geográfico, no Norte e Nordeste representa a universidade que foi pioneira na implantação das cotas raciais na universidade. E até hoje a gente briga por esse espaço afirmativo, porque a gente tem uma realidade social onde o privilégio branco ele está posto.
onde as normas são reguladas a partir do racismo, onde o corpo preto ele pode sofrer, ele está fadado ao sofrimento, porque infelizmente nós temos referências históricas que são estanques em relação a esse momento da escravidão. A Lei 10.639, ela permite que a educação ela possa, a partir da implementação das disciplinas de história dos povos afro, possa criar condições para que a gente tenha uma educação onde o corpo negro não seja vinculado apenas ao sofrer, apenas ao pelourinho. E nós, mulheres negras, neste processo de estratificação, a gente está mais abaixo, né? E também não falo apenas como universidade, falo como mulher negra, sou egressa da universidade, também fui beneficiada por esse sistema de cotas, seja na graduação ou na pós-graduação, e me sinto de uma felicidade tão grande de estar aqui conversando com os meus iguais, podendo falar dessas dores e podendo, mais do que isso, criar condições para que aquelas pessoas que estejam nos ouvindo possam refletir e possam, a partir das nossas falas, possam perceber e ter concepções diferenciadas. A gente já ultrapassou esses limites de pensar que só nós, negros e negras, somos responsáveis por essa modificação, por essa transformação. Nós precisamos de todos. Então, como Angela Davis, ela diz de forma muito brilhante, não basta apenas não ser racista. Nós precisamos ser antirracista. E ser antirracistas em todas as possibilidades e todos os espaços sociais. Nós estamos hoje na universidade, todos aqui representando muito bem as suas instituições, e somos mulheres negras. E eu não gostaria que isso fosse exceção na história. A gente quer que esse espaço seja ocupado por todas nós, né? O espaço da fala, o espaço da representação negra que pode elaborar intelectualmente ainda é um lugar de espanto para a sociedade. E até mesmo nós também nos sentimos completamente tímidas da fala, estou falando por mim. Patrícia, desde a hora que eu cheguei, tentou me deixar muito tranquila, eu vou ficar. Já está, porque já começou essa caminhada de romper, né? Sim. Não só os desafios aqui, de estar num espaço de rádio, espaço público, colocando a sua voz. Olha que você tem um trabalho aí grande, imenso, mas às vezes essa dificuldade que muitas vezes não é particular, mas é geral. E romper isso e vir, desafiar, acho que esse é o papel. Então, bem-vinda aqui em todos os lugares que nós, né, mulheres, precisamos estar. E aí você traz a questão importante, que é da escola, né? Já vou passar também ele para a Francileide, para falar de outros espaços da questão pública também, dos agentes públicos e da construção de políticas públicas necessárias para garantir essa não violência, né, a questão de gênero. Mas a escola é esse lugar primordial, que muitas vezes a escola que deveria ser o lugar para romper isso é um lugar que muitas vezes reforça também essas questões, né? Do racismo, da violência. E às vezes vamos dar um passo antes, às vezes dentro das nossas próprias casas, pelas nossas crenças, pelas nossas tradições. É preciso romper ali e fazer o diferente. Eu aprendi assim, mas agora eu não vou continuar. Então, é isso, né, Lilian? Que a educação tem esse papel importante. Daqui a pouco quero que você fale mais sobre o papel da educação, da escola, nesse processo de ser também uma rede de apoio e uma rede de desconstrução de tudo que está posto aí. Mas a Francileide também, políticas públicas dentro desse cenário, né? Como podemos prevenir realmente a violência de gênero e de raça? Primeiramente, falar que eu estar aqui é um resultado de uma política pública. Então, eu fui uma estudante na Universidade Cotista, sou de escola pública estadual. Acessei a universidade graças à política de cotas e, como Lilian trouxe muito bem, a luta das minhas ancestrais, das minhas mais velhas, fizeram com que eu tivesse esse acesso.
Outra coisa que é muito importante a gente falar da universidade, que é não só acessar, mas a gente permanecer na universidade. Então, eu permaneci na universidade por conta de uma política de assistência Às vezes estudantil. fura uma bolha, chega, mas não Exato. tem. Então, eu morei na residência universitária aqui do Corredor da Vitória, quando eu estudei na UFBA, morei até o ano passado, quando eu me formei e entrei no mestrado, também como cotista, e que isso incide totalmente na minha trajetória e também na minha atuação no serviço público, por conta que eu sei o impacto que a política pública tem na vida. O impacto que a política pública teve na minha vida enquanto uma menina negra, enquanto uma mulher lésbica, que conseguiu acessar o ensino superior, permanecer no ensino superior e se formar no ensino superior. E isso, para minha família, é inédito. Eu sou a primeira da minha família a entrar, acessar numa universidade pública. E dentro da minha sala, dentro da minha universidade, também convivi com várias pessoas que eram a primeira de suas famílias a romper esse ciclo de exclusão. E quando eu penso isso e quando eu relevo a minha trajetória, é impossível não levar isso dentro para a minha atuação do Estado. Então, eu tenho uma atuação de prevenir a violência nas escolas, porque, como Beatriz trouxe, a escola muitas vezes acaba sendo um espaço onde a gente tem o nosso primeiro trauma, onde a gente encontra o primeiro racismo, onde a gente encontra a primeira exclusão. E foi um espaço, para mim, onde eu tive acesso à violência também, a violência de gênero, a violência de raça. Então, romper a violência na escola tem que ser encarado como um desafio de toda a comunidade escolar. E quando eu falo da comunidade escolar, eu estou falando que é um desafio do Estado, que é um desafio das escolas, dos pais, dos estudantes e de toda a comunidade em torno da escola. E isso é uma perspectiva que a gente tenta trabalhar muito no Oxe Me Respeite, a importância da gente levar para além dos estudantes, a sociedade para dentro da escola e compreender que a escola é um espaço coletivo que deve ser ocupado. E quando eu falo ocupado, eu falo de modo muito saudoso também, porque o meu último ano na escola, no ensino médio, foi ocupando a minha escola. Então, é um espaço que eu sei bem falar. Então, eu vim dessa conjuntura de ocupar as escolas em São Paulo, me mudo para cá. Então, essa trajetória está diretamente na minha atuação política e também na minha atuação dentro do Estado. Então, com o Oxe Me Respeite nas escolas, a gente tem o objetivo de levar essas discussões para dentro da escola e trabalhar não somente com a perspectiva da violência de gênero, mas outras violências que podem e ocorrem dentro da trajetória escolar. Então, a gente está falando de um espaço que ocorre de modo interseccional, várias identidades ali interagindo. Então, a gente não somente discute gênero, mas discute tudo que vem brincado com gênero e raça também, levando em consideração também que a maioria da população da Bahia são de pessoas negras, então a raça também está sempre alinhada ao discurso de gênero também. E, nesse sentido, a gente faz a prevenção à violência, a gente ensina os tipos de violência, por conta que a gente vem nesse movimento de, muitas vezes, unificar tudo dentro do universo do bullying. E, às vezes, não é bullying, às vezes é racismo, às vezes é gordofobia, às vezes é transfobia. E a gente precisa ensinar as pessoas a nomear essas violências, até para a gente encaminhar por uma rede especializada. Então, se é racismo, a gente não pode reduzir a bullying, a gente tem que nomear. É racismo e encaminhar para a rede que faz o enfrentamento ao racismo. Então, o Oxe Me Respeite também veio muito para trazer esse debate para as escolas e não somente para os estudantes. Então, dentro do programa, a gente também tem um Salas de Gênero, que a gente lançou no mês de maio um curso de Gênero e Interseccionalidade na Educação, que vai iniciar agora, onde a gente vai formar 500 professores e professoras da rede estadual de ensino para trabalhar com as pautas de gênero. E outra coisa importante também é que a gente tem dentro da estrutura do Estado uma lei, que é uma portaria também da SEC, que institui os comitês de empoderamento às meninas nas escolas. E esse comitê, ele é ocupado pelo poder público, pelo poder municipal, pela universidade, pelos pais, pelas estudantes, as organizações sociais, os movimentos sociais. Então, o Oxe também tem esse objetivo de conseguir estruturar esse comitê dentro das escolas para que
a gente leve as pautas de gênero, de raça, de prevenção à violência, não somente para o Março Mulher, não somente para o Julho das Pretas, não somente para o Agosto Lilás ou para o Novembro Negro, mas que a gente consiga mobilizar essa pauta e discutir essa pauta durante o ano inteiro, e assim a gente dá estruturas, ferramentas para os estudantes romperem esse ciclo de violência dentro da escola, mas também dentro de casa. Maravilha, né? Essa ação conjunta que é esse movimento, né? Que esse ação do Julho das Pretas, e todos são convocados, estão aí aberta para discussões em escolas, universidades, aqui no ambiente do rádio. E eu quero retomar um pouquinho a sua fala inicial, quando você se apresenta, né? Colocando toda a sua história, tudo que você teve que conquistar, tudo que você teve que se afirmar, com essa leveza, com essa potência, com essa segurança, mostra o quanto nós avançamos para poder chegar nesse lugar. Não foi fácil, não foi simplesmente assumir tudo isso que você assume enquanto mulher, falando aí da gordofobia, falando também de questões da área da sexualidade, mas foi uma caminhada muito longa até a gente chegar nesse lugar. O que mostra que avançamos, mas ainda tem muito que se avançar. Né? E aí, o Instituto Odara também, junto com esse movimento Julho das Pretas, lá desde 2013, vamos trazer um pouquinho da história aí do Julho das Pretas, acho que vocês têm muita propriedade para falar sobre isso. Então, o Odara surge em 2010, né, aqui em Salvador, na Bahia. Inicia-se com um processo de atuação regional, né, e vai se expandindo. E aí, em 2013, surge essa ideia de pensar um mês e pensar uma agenda coletiva durante esse mês de julho, onde a gente pudesse pautar a vida das mulheres negras como foco principal da sociedade. Pensando que se a gente vive numa sociedade construída em pirâmide, nós estamos na base dessa pirâmide, nós precisamos de atuação, nós precisamos de força comunitária, nós precisamos de avanço político e social para que a gente e não enfrente tantas violências que são atravessadas aí pelos nossos corpos. E aí o Julho das Pretas surge com essa ideia de ser essa agenda coletiva anual para acontecer assim, de forma muito autônoma dentro do movimento de mulheres negras. Então, todo movimento de mulher negra pode participar, toda organização, todo coletivo de mulher negra pode colocar sua atividade lá dentro da grande agenda coletiva do Julho das Pretas, e assim a gente vai produzindo, né, o Julho. Agora estamos na 12ª edição do Julho, então é mais de uma década de sucesso do Julho. E mais de uma década de sucesso porque o Julho das Pretas começa só na Bahia e tem 17 atividades na primeira agenda. E esse ano a gente tem Julho das Pretas aí na América Latina e mais de 600 atividades na agenda. Então, as mulheres negras têm chegado, elas têm se apropriado desse discurso também, que para mim é a parte mais importante. Tem crescido de maneira autônoma mesmo, delas entenderem que elas podem debater o que elas querem dentro de suas comunidades, como elas querem e como elas conseguem fazer isso também. As mulheres negras abraçaram o Julho, porque o Julho, de fato, é como se fosse esse filho que a aldeia toda está criando, né? Como já diria o provérbio iorubá. Então, acho que é um pouco disso, assim, esse ano. E aí o Julho todo ano tem um tema principal para poder nortear um pouco, né, as nossas atividades. A gente já pensou a região nordeste do país, a gente já pensou outros temas. E esse ano a gente vai pensar aí Mulheres Negras em Marcha por Reparação e Bem Viver. Pensando já no futuro, né, no ano que vem, a marcha que a gente tem sonhado em realizar, a 2ª Marcha Nacional de Mulheres Negras, em Brasília, né? Em 2015 a gente realiza a primeira Marcha Nacional de Mulheres Negras, e aí os números nunca são corretos, né, oficialmente. A gente fala que é 30 mil, tem dias que é 100 mil, depende da onde está passando, né, aqueles números. Mas foram muitas mulheres negras presentes em Brasília, reivindicando e construindo essa filosofia de vida e esse projeto de nação que é o bem viver. Quer dizer que a gente não quer mais essa sociedade moldada e pensada em cima de violências coloniais, institucionais e estruturais. Que a gente quer essa sociedade onde a gente viva de forma comunitária, onde a gente não tenha acesso a violências, onde a gente consiga sonhar e realizar esses sonhos, onde a educação não seja essa casa, essa porta aberta para esses tipos de violências também, onde a gente consiga construir um ensino superior, porque eu também entrei por cotas e também é difícil se manter na universidade, porque é isso, né? As cotas abrem as portas, mas a casa não está pronta para nos receber. Então, a gente fica numa casa meio assim, insossa e hostil para a gente.
Então, essa sociedade bem viver é essa sociedade, né? Onde a gente pode sonhar, onde a gente pode expressar a nossa religiosidade, a nossa sexualidade, a nossa cultura mesmo, sem violências, onde a gente entende que não vamos ser agora nós as pessoas que vão violentar outros corpos, porque a violência de gênero, a violência racial vai ter sido cessada, e aí a gente está falando de um projeto utópico de nação, né? Que a gente vai sonhar, vai construir. Mas aí, Mas né, tudo começa com o primeiro passo, né? com um sonho, Mulheres em Marcha, esse isso. movimento. Se a gente paralisa, diz, sim. não, já avançamos bastante, mas ainda tem muito o que fazer. Tem muita coisa. E aquela Tem muita Sempre coisa. vai ter. Sempre. Os filhos dos filhos dos nossos filhos verão, né? Pois Mas a gente está construindo para que eles vejam. E aí, essa perspectiva que se traz o Júlio das Pretas esse ano, né? Amanhã tem a marcha do Júlio das Pretas, que acontece aí, né? Religiosamente, 2h da tarde, concentração na Praça da Piedade. Todas as mulheres negras, todas as pessoas estão convocadas a participar da nossa marcha, que tem crescido todo ano. E no ano que vem, a gente espera reunir 1 milhão de mulheres negras em Brasília, né? Para a nossa segunda marcha nacional. Beleza. Gente, olha, nós vamos fazer um breve intervalo. Foi esse primeiro painel aqui para a gente colocar, situar a importância dessa data, 25 de julho, amanhã, com essa caminhada. Depois vamos fortalecer aí o convite para você, mas de todo mês, para construir esse bem viver, que não é uma utopia, se cada um assumir isso, arregaçar as mangas e dizer qual é a minha parte nisso, né? Nós estamos juntos aqui com você pelo Em Sintonia, Cardeal FM 106.1, celebrando, comemorando e reforçando a luta do Júlio das Pretas, convidando você a estar com a gente, porque estamos aqui com essas mulheres queridas, engajadas, militantes, né? Colocando as próprias vidas, as suas próprias histórias aqui, compartilhando com a gente. A Lilian da Encarnação, que é pedagoga, especialista em gestão de pessoas, a Francileide Araújo, que é coordenadora de prevenção à violência de gênero e raça, da Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres, e a Beatriz Souza, que é ativista social, articuladora de juventudes no Odara, Instituto da Mulher Negra. Quando a gente fala em mulher negra, a gente precisa entender que antes dessa mulher adulta que está se firmando, que está também nessa luta, houve uma menina e também uma jovem, né, que passou e que teve que foi atravessada por várias questões e que teve também que atravessar várias barreiras. E aí eu queria falar dessa mulher, né, dessa menina, as políticas também para ela, o que está sendo pensado, e dessa juventude negra com seu protagonismo também tão importante. Então, Patrícia, quando a gente fala das meninas negras, a gente tem que falar principalmente nesse rompimento dos estereótipos de gênero e raça, para que elas possam ter a possibilidade de sonhar e almejar alcançar o espaço que elas queiram ocupar. E eu falo isso muito no sentido, numa fala de uma autora chamada Patricia Hill Collins, que ela fala sobre as imagens de controle. Então, quando a gente pensa em representatividade nos espaços de poder, por exemplo, as meninas negras, elas têm acesso a uma representação que muitas vezes é muito limitada, onde a gente é minoria nos espaços de poder e de tomada de decisão, ou muitas vezes ela tem acesso a essa imagem estereotipada. E isso faz com que elas se limitem, isso faz com que elas não consigam romper esse estereótipo e sonhar em ser, por exemplo, a presidenta da República, porque eu sonho um dia ver uma mulher negra presidenta da República. E a gente já chama... Já que falando em política, no cenário internacional, a gente está com uma mulher aí potente, gente, né? E aí acompanhando aqui o movimento internacional da política. E a gente eu precisa... já tenho 3 votos. E aí a gente precisa trazer essas representações para as meninas negras para que elas consigam se ver nesses espaços, romper esses estereótipos de gênero. Por conta que a gente sabe que, por exemplo, quando a gente fala da violência contra as mulheres, a maioria das mulheres que sofrem violência no Brasil são mulheres negras. Sim. Quando a gente fala do feminicídio, a maioria das mulheres que são vítimas do feminicídio são mulheres negras. E aí a gente está falando também, por exemplo, das crianças que ficam órfãos desse feminicídio. E aí o analfabetismo também, daqui a pouco, né, a Lília vai trazer a questão da saúde, também as mulheres, né? Que estão aí. Então, quando negras. a gente fala de gênero, a gente não pode deixar de falar de raça, por conta que a violência de gênero impacta mais a trajetória de meninas e mulheres negras. E quando a gente fala em construir esses outros olhares, esses outros espaços, como Beatriz trouxe muito bem, a gente fala também em mudar essa imagem do poder. De mudar essa imagem que a gente está acostumada a ligar na televisão e só ver pessoas brancas representando esses espaços.
espaços, ou de quando a gente olha, por exemplo, o nosso cenário da nossa política numa Câmara Federal, onde as mulheres elas são menos de 20% ocupando esses espaços de poder. Então, a gente também fala, por exemplo, da violência política, quando a gente também fala no empoderamento das meninas. Porque a gente quer que as meninas elas sejam o que elas quiserem, mas a gente também tem que garantir a segurança para essas meninas. A gente tem que garantir que, por exemplo, uma mulher negra seja eleita, mas ela permaneça eleita, permaneça viva, com saúde, com seus familiares bem e com condições de exercer o seu mandato. Então, da mesma forma que a gente falou mais cedo sobre acessar a universidade, permanecer na universidade, a gente também fala isso para a política. Sim. E também para romper esse ciclo de violência, para as meninas elas terem mais representatividade e conseguir romper essa violência. E quando a gente fala de romper a violência, a gente tem um canal que é o WhatsApp do 180. Então, é o número 61 99 610 0180. Dentro desse número, qualquer pessoa, em qualquer localização, consegue ter acesso a toda a rede municipal e estadual de enfrentamento à violência contra a mulher. Aqui em Salvador, a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, que funciona ali ao lado do Hospital Sara, em frente ao Salvador Shopping, que funciona 24 horas por dia no acolhimento, no encaminhamento de mulheres vítimas de violência. E quando a gente fala das meninas vítimas de violência, a gente tem a DERCA, a gente também tem os conselhos tutelares e, se for um caso também de violência doméstica, por exemplo, que a gente sabe que se essa violência aflige a mãe, está afligindo a filha também, essa mulher ela é acolhida também com os seus filhos nesses espaços, porque é a forma que a gente vê de fazer esse acolhimento e ajudar essa mulher nesse processo de romper o ciclo de violência. Maravilha, importantíssimo divulgar cada vez mais essa rede de apoio e até o final do programa vamos repetir aqui os contatos. E aí essa menina que cresce e vira uma jovem que também quer empreender, que quer estar também nos espaços de poder e de liderança, inclusive nas empresas. Nós falamos da política, mas também às vezes no mundo corporativo essa mulher negra, ela não ocupa os maiores cargos. Então, rapidamente aí falando também desse recorte da juventude negra. Pensar a juventude negra é pensar esse grupo, essa geração que está aí sendo alvo das políticas de morte, de genocídio, de extermínio mesmo, né? Que a mão armada do Estado tem organizado para nossas vidas. E aí pensar as juventudes negras sonhando é muito difícil, porque a gente vem dessas meninas que já sofrem essas violências e não conseguem se ver em outros espaços de realidade. Não conseguem se ver além do que elas viram suas mães sendo, suas avós sendo, suas tias sendo. Então você cresce no imaginário, assim, a gente cresce numa sociedade onde nossa avó era empregada doméstica, nossa mãe era empregada doméstica, nossas tias são empregadas domésticas. O que é que a gente acha que é possível pra gente, enquanto jovem negra? Quando a gente pensa em empreendedorismo, a gente pensa o empreendedorismo como uma forma de sobrevivência mesmo, uma estratégia de sobrevivência, porque o mercado formal não nos inclui. Então, como é que se pensa sonhos possíveis para juventudes negras? É muito complicado, é muito difícil. A gente, dentro do Odara, tem feito processos de articulação, inclusive dentro agora do Plano Nacional Juventude Negra Viva, que quando a gente vai ler aquelas 400 páginas, a gente vê que não garante em nada nossas vidas, porque são ações muito rasas para o quão fundo e profundo é a questão da violência racial nesse país. Mas aí a gente tem pensado como é que a gente agrupa as juventudes primeiro para se manter na escola, se manter dentro da rede de educação, mesmo sabendo todas as problemáticas, mas a gente tem que se manter naquele espaço. Como é que a gente organiza as juventudes negras para sonharem sonhos muito além, né, do que foram postos assim, e como é que a gente organiza as juventudes negras para construírem políticas nesse país também. Eu entro no movimento social com 14 anos, através de uma ação do Odara que aconteceu na minha escola, né? Então são quase 10 anos aí, né, entregando um pouco minha idade, 23, e aí... Olha, estou entregando a dela, né? A gente nem falou da nossa, mas tudo bem, vamos fechar. E aí é um pouco isso, né? A gente tem feito esse processo de articulação para que os jovens queiram fazer parte desses debates, para que eles queiram se engajar nesses debates e para que eles chamem os outros para fazer parte daquele debate, para que eles tenham esse interesse em estar na universidade, em fazer mestrado, em estudar e aprender, mas também ensinar. Sim. Porque a gente entende que só a juventude pode dar conta de dialogar com a juventude, de conversar com a juventude, de articular a juventude, né?
É um pouco isso. Pois é, dar esse passo aí para o futuro, né? Nessa marcha que nós estamos, nesse movimento cada vez mais de construção, não pelos que vieram antes, mas também os que virão depois. E aí, quando esse jovem chega nessa universidade precisa ser uma universidade antirracista, né? Essa educação também precisa ser continuada. E muitas vezes não é o que acontece, né, Lília? Então, traga aí essa sua fala dos currículos, desde a formação antes, né, básica, de ter realmente a garantia do estudo da cultura e da história dos povos negros, e também que a universidade seja esse lugar de acolhimento e de projeção. Considero que a universidade ela tem um papel espetacular nesse processo. Claro que, não diferente da escola, a universidade também tem resistência porque representa a sociedade. Mas a universidade tem avançado do ponto de vista das suas normas e seus regulamentos em relação ao povo negro, e isso faz com que as escolas também o façam. Quando a colega coloca sobre esse corpo negro que está dentro da instituição, seja escola, seja universidade, e mesmo assim ele é agredido, ele é violentado fisicamente e psicologicamente, e quem o faz? O faz considerando que esse corpo é para sofrer. Isso merece de nós uma reflexão a cada momento, a cada hora, porque nós precisamos de políticas públicas, e a universidade e a escola é o lugar que cria condições de ser proponente nessas políticas públicas. A gente está na universidade, todas nós aqui fomos realmente fruto desse processo, e a gente tem dados muito significativos de doenças mentais, de sofrimento de toda ordem, porque nós o tempo todo é um leão por dia, um leão por hora, né? Estarmos aqui, e quando eu digo que eu estou muito alegre de estar aqui, eu estou realmente em festa, apesar da minha timidez, apesar de já ter colocado a minha candidatura para presidente, né? À disposição com presidenta com 3 votos, mas a gente precisa, e às vezes eu acho que é importante a gente colocar sempre isso, a gente precisa identificar essas redes, e essa identificação contribui com esse coletivo, né? A gente está no Centro de Estudos dos Povos Afro-Indígenas, e na nossa programação a gente vai estar amanhã na caminhada do Júlio das Pretas, porque a gente, apesar de não ter estruturalmente pensado sobre isso, estruturalmente contribuído sobre isso, mas isso faz parte do nosso pensar coletivo. Com certeza. Então, não é uma construção individual, é uma construção coletiva. A universidade ela é importantíssima. A Universidade do Estado da Bahia é uma das maiores formadoras de professores do Estado. Nós temos uma capilaridade, nós estamos em todo o território de identidade, e a formação antirracista ela precisa ser contínua e intensa. Ela precisa fazer com que a gente pense o tempo todo. Eu já tive a oportunidade de ser pró-reitora da universidade, na cadeira de gestão de pessoas, e eu já, estando lá, já tive perguntas como: eu quero falar com a pró-reitora, estava falando comigo. E esse dado, ele só revela por quê, né? A gente não pode deixar isso de lado, mas pensar por que ela pensa que eu não sou pró-reitora. Porque as pessoas eu sou também médica, ficam... Exatamente. Coisas, né? Então, assim, a questão racial, a questão de gênero, ela está posta como um obstáculo, e que o Júlio das Pretas propõe essas discussões e essas reflexões para que a gente se fortaleça, né? Para que a identificação daqueles nossos iguais faça com que um fortaleça o outro, cada um na sua instituição, cada um na sua casa, cada um na sua trajetória, mas a força coletiva é que vai impulsionar para que o resultado do Júlio das Pretas seja o melhor possível. Que as mulheres pretas sejam elas, de fato, né, a protagonista das suas vozes, propaguem aqueles seus desejos, as suas lutas. Muitas vezes nem esse espaço de fala, né, é permitido, é colocado
para que as mulheres possam se colocar. Então, ainda bem que existe esse mês, não é um mês único, isolado, é um mês de mobilização, de fomento, mas não para. Como vocês disseram aqui no início, não é só um mês de celebração, mas é um mês também de luta. E por isso essa marcha que está sendo construída até Brasília no próximo ano, que ela se fortaleça e cada vez mais novas instituições estejam presentes. Então, agora fazer um giro entre vocês para que a gente possa trazer essa programação. Amanhã é um dia festivo, vamos reforçar o convite, mas também aqui a Lília tem um convite a fazer. A secretaria vai estar também com essa, já está com essa pauta, com essa agenda com tempo, depois reforça também aí os dados, os telefones e a rede de apoio. Então, Lília, o que é que vocês estão programando então, esses dias? Sobrevivi. Amanhã, no dia 25, né, nós no CEPAIA, o CEPAIA fica na Rua do Paço, número 4, no Santo Antônio, ali perto entre o Pelourinho e Santo Antônio. Tem uma vista no linda, início, tem uma vista belíssima. Aquelas que não ainda tiveram a oportunidade de estar lá, amanhã nós estaremos. Hoje a gente está com uma exposição de empreendedoras negras. Então, até às 5 horas, quem quiser nos visitar, nós estamos com essa exposição. E amanhã nós vamos ter uma roda de conversa no CEPAIA, falando sobre... desde o início do mês, a gente está quais independências queremos, e amanhã a roda de conversa é quais independências são necessárias para a equidade de gênero. A gente vai discutir amanhã, a partir das 9 horas. A gente tem uma programação das 9 às 12, todos estão convidados. E depois nós estaremos às 2 horas na marcha com Odara, com a Secretaria da Mulher, com todo mundo, com vocês. Sejam bem-vindos, bem-vindas para juntos fortalecermos essa luta. Sua mensagem, Fidal. Obrigada, então, Lília, da Encarnação, pedagoga, especialista em gestão de pessoas, mestre em educação, diretora do Centro de Estudos de Povos Afro-Indígenas Americanos, o CEPAIA lá da UNEB. Quem quiser conhecer mais, não só o grupo, mas também o trabalho, onde pode pesquisar mais aí o trabalho da UNEB. Eu costumo dizer que eu sou analógica, mas o mundo digital, ele é imperativo. Quem quiser conhecer mais o trabalho do CEPAIA, nós estamos no Instagram, no @CEPAIAUNEB. Isso, né? Isso. @CEPAIAUNEB. E presencialmente, né, eu acho que a pandemia fez com que a gente valorizasse muito esse espaço virtual, mas assim, essa é a casa, é um quilombo, quilombo que a gente, eu espero que todos que estejam lá se sintam em casa. Esse é um lugar de proteção, esse é um lugar de reflexão, esse é um lugar de transformação. Obrigada, querida. Francileide Araújo, coordenadora de prevenção à violência de gênero e raça na Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres. Também suas considerações finais, sua mensagem para o Júlio das Pretas e convites, né, caso tenha aí para essa agenda. Amanhã a gente vai estar também na marcha e também no município de Nova Redenção fazendo atividade. E na sexta-feira a gente vai ter uma oficina de prevenção à violência de gênero e raça em Mucugê, na Feira Literária de Mucugê, no interior do estado. E de mensagem final, eu acho que é isso para a gente pensar, usar o Júlio das Pretas para a gente refletir ações e construir ações coletivas, mas que essas ações também a gente faça durante todos os anos, durante todos os dias, todos os meses, porque o enfrentamento ele acontece o ano inteiro e a gente precisa de muita coletividade, de muito engajamento para fazer esses enfrentamentos. E o principal, né? Essas eleições, a gente está no período de eleição e que nessas eleições a gente vote mais mulheres e a gente vote mulheres negras. Mulher acreditando na mulher, Exato. votando em mulher. E em mulheres que representem também os direitos das mulheres. Então, eu acho que essa é a mensagem. Meu Instagram é @AraújoFrancileide, também o Instagram da SPM Bahia, que é @SPM Bahia. Ainda temos um tempinho, eu queria que você falasse do Oxente, né? Começou a falar no início, já trouxe aqui, mas para quem pegou o programa depois, no segundo bloco, o que é o Oxi, na verdade. Oxi Me Respeite nas escolas e essa rede de apoio, de proteção, como ter acesso. Isso, o Hoje Me Respeite na Escola é um projeto da Secretaria de Política para as Mulheres que acontece em parceria
com a Secretaria da Educação, com o COJUVE, com a Universidade Federal da Bahia, através do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher, e também junto com o Bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade. Então, a gente tem como objetivo com o projeto estar na escola durante 3 meses para realizar oficinas de prevenção às violências e também fazer o processo formativo com os professores e com toda a rede de proteção que acolhe as meninas e os meninos também vítimas de violência. E aí, para a escola que tiver interesse, no site da SPM está disponível o formulário de adesão, termo de adesão das escolas. E aí a gente tem alguns critérios ali para a gente fazer a seleção das escolas, mas a ideia é que em 2026 até 2026 atenda todas as escolas inscritas no formulário. Beleza, só repetindo então mais uma vez o número, né, de contato que você deixou para a rede. A gente tem aqui a Casa da Mulher, mas quem precisar, mulher em situação de violência, e aí nós falamos aqui da violência de gênero, gente, que muitas vezes essa violência que vem física, psicológica, violência sexual, violência moral, patrimonial, o feminicídio, tudo isso a gente precisa combater. Então, isso. qual o contato? Esqueci de falar mais uma parceria. A gente tem parceria também com o Fundo da População das Nações Unidas, a UNFPA, que também apoia o Hoje Me Respeite. Okay. E aí a gente tem o WhatsApp do 180, que é o principal número de referência de atendimento às mulheres vítimas de violência. Então, o WhatsApp é o DDD, é o 61, o número é 99 610-0180. Então, através desse WhatsApp, a mulher ela consegue ter acesso ao endereço, ao telefone da rede do seu município ou de qualquer outro município que ela solicitar no aplicativo e consegue também ali entender como que funciona o encaminhamento para a rede de enfrentamento. Obrigada, então, por essas informações, Francileide. E Beatriz, a gente encerra com você reforçando o convite, deixando também a sua mensagem, a importância do Julho das Pretas e convidando para a marcha. O convite está feito, né? Reforçado brilhantemente. Queria dizer que a Marcha do Julho das Pretas é, de fato, muito bonita, é muito emocionante. A gente vê mulheres que vêm de todos os lugares de Salvador, mas de todos os lugares da Bahia para a marcha. Comunidades quilombolas, comunidades de terreiro, evangélicas. Então, a gente tem uma diversidade imensa, uma pluralidade gigantesca de mulheres. Se façam presentes na marcha. A gente sempre termina ali com um bate-lado, uma culturalzinha, né? No Terreiro de Jesus, que é muito boa. A gente inicia a nossa concentração às 2 da tarde na Praça da Piedade. Quero convidar as pessoas também, né, vender meu peixe, para conhecer o Odara Instituto da Mulher Negra. A nossa sede fica no 2 de julho. O nosso @ no Instagram é @Odara Instituto. A gente está sempre organizando atividades em territórios. A gente tem uma escola de ativismo e formação política, que é a Beatriz Nascimento, que está ativa. Temos o Ayumi de Odara, que trabalha com jovens meninas negras, pensando o acesso e a educação, né, como é que as meninas negras se mantêm na educação. Então, quero reforçar esse convite, né, para que as pessoas se façam presentes. Se você não conseguiu somar com o Julho esse ano, não se preocupe que terá Julho no ano que vem, todos os anos, né, por muito tempo. E convidar também, claro, para ficar de olho nos nossos encontros e debates regionais do Comitê Regional da Marcha de Brasília do ano que vem, porque para a gente ter 1 milhão de mulheres negras na rua, todo mundo tem que ajudar, né? É isso, não vai ser feito ano que vem, já começa esse fomento agora, né? Novembro do ano que vem, mas a gente já está articulando desde agora. Então é isso, né, gente? Essas mulheres negras em marcha, em movimento, seja na escola, na universidade, nos espaços de poder, construindo políticas públicas, seja nos movimentos sociais, né, nos bairros, nas comunidades. O importante é isso, é construir esse bem viver que você falou tão lindamente, que é o desejo de todos nós. A gente pensar uma utopia, viver numa sociedade onde não há violência, sim, é possível. Se a gente já pode pensar nisso, significa também que a gente pode construir. Isso não vai ser um trabalho de uma mulher, mas de todas, que seja pelas mulheres de agora, do hoje, mas as mulheres de antes, né, que não tiveram a mesma oportunidade, foram violentadas, agredidas, torturadas e mortas, e aquelas que virão, para que a gente possa ter, de fato, uma sociedade melhor, mais inclusiva, né, mais humana, com mais respeito às diferenças, à forma de cada um ser, agir, se posicionar no mundo. Então, parabéns, mulheres. Obrigada. Vamos celebrar amanhã, esse 25 de julho, e essa luta continua.